olha, não tem para onde correr. Não tem para onde correr. O senhor vai ter que sentar com o governo americano, porque o governo americano está numa guerra implacável. Portanto, Paula, eles vão ter que ceder. O USS Gerald Ford, o maior porta-aviões do mundo, já está chegando, pertinho aí do Brasil. Eles vão ter que ceder, Paulo. Não adianta correr, não adianta falar que tem o telefone do Donald Trump, que foi uma química maravilhosa. Vou voltar com a Ana, porque tem uma informação que acaba de chegar para a gente. O governo dos Estados Unidos enviou uma carta ao secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro, Vitor dos Santos, se colocando à disposição para qualquer apoio necessário no combate ao tráfico de drogas. No comunicado, o governo de Donald Trump enalteceu a atuação das forças de segurança do Rio e lamentou a morte de 4 policiais depois da mega operação contra o Comando Vermelho. O documento, redigido em Washington e obtido pelo portal Metrópolis, é assinado por James Sparks, do setor de repressão às drogas do Departamento de Justiça dos Estados Unidos. E a mensagem diz o seguinte, abre aspas, é com profundo pesar que expressamos nossas mais sinceras condolências pela trágica perda dos 4 policiais que tombaram no cumprimento do dever durante a recente operação Contenção no Complexo do Alemão. Sabemos que a missão de proteger a sociedade exige coragem, dedicação e sacrifício e reconhecemos o valor e a honra desses profissionais que deram suas vidas em defesa da segurança pública. Neste momento de luto, reiteramos nosso respeito e admiração pelo trabalho incansável das forças de segurança do Estado e nos colocamos à disposição para qualquer apoio que se faça necessário. Receba, senhor secretário, nossos votos de força e consolo diante dessa irreparável perda. Fecho aspas, Ana, essa carta, esse comunicado é assinado pelo James Sparks, The Drug Enforcement Administration. Foi uma informação, saiu agora há pouco no Metrópolis, a gente traz em primeira mão para a nossa audiência. Curioso que no mesmo dia do presidente do Brasil falar em matança da mega operação, o secretário do Rio de Janeiro recebe esse apoio, esse suporte do governo americano. E que suporte, que apoio, Paula. A carta já está repercutindo aqui nos Estados Unidos e não tem como nós não sermos repetitivos, né? Quem sabe o chanceler Mauro Vieira, que é um homem experiente na diplomacia, quem sabe ele não aconselha o presidente Lula, olha, não tem para onde correr, não tem para onde correr. O senhor vai ter que sentar com o governo americano, porque o governo americano está numa guerra implacável contra as drogas no mundo, porque não é uma guerra contra as drogas apenas, mas é uma guerra contra o narcoterrorismo. E neste conceito de narcoterrorismo, o Brasil está inserido. Não tem como fugir, Paula. O chanceler, o Haddad, o vice Alckmin, o Lula, que disse que tem o telefone pessoal do Donald Trump, todos eles podem tentar conversar sobre tarifas no Brasil. Esse assunto, o Brasil não vai ficar só no assunto tarifas. Os americanos já entenderam, repito, os congressistas americanos, e eu conversei com um deles esse fim de semana, eles estão sendo educados, foi a palavra que eu ouvi de um deles, nós estamos sendo educados pelo Marco Rubio sobre o que é o Foro de São Paulo, o narcoterrorismo, o narcotráfico, o dinheiro do tráfico dentro das instituições em vários lugares, inclusive nos Estados Unidos. Portanto, Paula, eles vão ter que ceder. O USS Gerald Ford, o maior porta-aviões do mundo, já está chegando, pertinho aí do Brasil. Eles vão ter que ceder, Paulo. Não adianta correr, não adianta falar que tem o telefone do Donald Trump, que foi uma química maravilhosa, porque ali dentro da reunião, os americanos vão tocar nesse assunto do narcoterrorismo, com todas as palavras. Eles não vão dourar a pílula, não.
porque o atual Departamento de Justiça dos Estados Unidos é composto por gente muito competente e gente que está produzindo relatório atrás de relatório sobre o narcoterrorismo no mundo. Portanto, eu acho que o chanceler Mauro Vieira tem muito mais experiência do que eu no campo diplomático. Mas aqui, como uma cidadã americana morando, vivendo aqui e vendo Donald Trump há mais de 15 anos, se conselho fosse bom, a gente não dava, a gente vendia, como a gente fala em Minas. Mas o conselho é: vocês vão ter que tocar nesse assunto na próxima reunião com Donald Trump, ou com Marco Rubio, ou com o Departamento de Justiça. Não vai ter como fugir. Durante entrevista às agências Associated Press e Reuters, em Belém, o presidente Lula disse que a cúpula da CELAC também vai discutir a situação da Venezuela e a presença militar dos Estados Unidos na região. Tem sentido a reunião da CELAC nesse momento, se a gente for discutir essa questão dos navios de guerra americanos aqui nos mares da América Latina. Bom, o presidente também afirmou que o problema na Venezuela deve ser resolvido na esfera política e reforçou que a América Latina é uma região de paz, não de guerra. Eu tive a oportunidade de conversar com o presidente Trump sobre esse assunto, dizendo para ele que a América Latina é uma zona de paz. Aqui não proliferou armas nucleares. No caso do Brasil, é constitucional. E eu tenho orgulho de ser constituinte e ter votado para que não houvesse proliferação de armas atômicas, de armas nucleares aqui no Brasil. Ana, começo por você. A gente lembra que o Lula, recentemente, o presidente Lula, se ofereceu ali para mediar o conflito entre a Venezuela e os Estados Unidos, mas foi solenemente recusado, ignorado pelo governo americano, né? Agora, de novo, traz esse assunto aí para esse encontro da CELAC na Colômbia. Paula, vamos lá. O Lula diz que a América Latina é uma região de paz, não de guerra. Olha, não é uma região de paz se nós olharmos pela ótica do narcoterrorismo, que é a ótica hoje que está dominando o debate no Brasil e também na América Latina. E é por isso que os americanos estão com essa atenção especial na América Latina. A gente sempre fala aqui do Marco Rubio, filho de cubanos, sabe muito bem o que acontece. E durante o fim de semana eu conversei com 2 congressistas aqui nos Estados Unidos e um deles, a gente trocando ali algumas mensagens, e um deles disse o seguinte: nós estamos sendo educados aqui no Congresso americano, muitos de nós, pelo secretário de Estado Marco Rubio, sobre o Foro de São Paulo. Muitos americanos não tinham noção do que era o Foro de São Paulo e dessa teia, dessa colcha de retalhos que é o narcoterrorismo, o Foro de São Paulo, os cartéis. Ou seja, antes Marco Rubio era um senador, como todos ali, e conversavam coisas aleatórias, talvez assuntos mais pertinentes à política doméstica, e agora ele, como secretário de Estado, ele traz esse olhar diferenciado sobre a América Latina e como esse olhar diferenciado em cima do narcoterrorismo, como o narcoterrorismo afeta hoje os americanos. O Donald Trump fala que cada barquinho daquele ali que é explodido, né, que ele manda para os ares, ele tem a capacidade de salvar até 25 mil vidas nos Estados Unidos, porque é a quantidade de drogas que entrariam em solo americano. Portanto, o Lula pode falar o que ele quiser, os americanos sabem muito bem qual é a posição dos americanos, não em relação à América Latina especificamente, ao Brasil, à Venezuela, mas ao combate ao narcotráfico, ao narcoterrorismo, e que hoje o Lula vai precisar, na próxima conversa com Donald Trump, se isso não veio à tona, ele vai precisar decidir se ele quer colocar isso na mesa para discutir, porque o governo americano tem muita coisa para falar sobre isso. Nós estamos tentando essa investigação.
Nós, inclusive, estamos tentando ver se é possível os legistas da Polícia Federal participarem do processo, sabe, de investigação da morte, como é que foi feito. Vamos ver se a gente consegue fazer essa investigação, porque a decisão do juiz era uma ordem de prisão, não tinha uma ordem de matança, e houve a matança. Tá aí, Silvio, até você tinha comentado, a gente reuniu aí algumas falas do presidente Lula, sendo Lula, algumas semanas atrás ele disse ali que os traficantes seriam vítimas, né, dos usuários, parte da imprensa correu para dizer ali que foi uma gafe, que ele colocou mal a frase, mas mais uma vez, né, uma semana depois da mega operação do Rio de Janeiro, Lula e o PT mostram a sua face. Sem dúvida alguma. Agora não resta mais nenhuma dúvida nem para aqueles que levantavam a hipótese da dúvida nas emissoras estatizadas, na velha mídia. Muita gente há uma semana passa pano para o Lula. Olha, foi uma frase infeliz, vamos aguardar o presidente, tem aí uma PEC, uma emenda constitucional de segurança pública, o governador foi precipitado, vamos aguardar o Alexandre de Moraes ir ao Rio de Janeiro, na figura de relator da DPF das favelas. Tanta gente ajudou o Lula durante uma semana e agora, exatamente uma semana depois, ele vem a público e diz exatamente o que ele pensa, jogando por terra tudo aquilo que tentaram erguer para ajudá-lo. Toda a maquiagem, a cortina de fumaça, é disso que se trata. Ele entende que foi uma matança. Depois de ter dito que o traficante é vítima do usuário, agora ele diz que aqueles meninos que estavam com roupas do exército, coturnos, substituídos ali de última hora para mostrar uma foto ao mundo de corpos enfileirados, corpos numa praça pública, aqueles que portavam fuzis, arma com potencial calibre militar e atiraram, mataram 4 policiais, entraram em uma zona de guerra para confrontar a polícia no meio da mata. O que eles estavam fazendo no meio da mata? Agora ele diz que foi uma matança, que de novo a culpa é da letalidade policial, de novo o policial é o bandido. Então, eu acho que ele deixa tudo muito claro de que lado ele está, de que lado a esquerda está, os especialistas. Não adianta mais passar pano, Paula. A gente pode aqui discorrer longamente, não será o caso, mas longamente sobre o que a esquerda pensa. Mas o Lula, ele sintetiza quando todo mundo tenta passar pano para ele, tenta ajudá-lo. E aí ele vai lá e fala, não é isso não, gente. Eu estou aqui, é exatamente o que eu acho, in natura. Augusto, tem um trecho aqui da fala do presidente Lula que ele inclui aí a Polícia Federal, diz o seguinte: nós estamos tentando ver se é possível os legistas da Polícia Federal participarem do processo de investigação da morte, como é que foi feito, porque tem muito discurso, tem muita coisa. A gente lembra que a Polícia Federal foi informada, até convidada a participar da operação, da mega operação no Rio de Janeiro, mas escolheu por não participar. Exatamente. Isso palavras do diretor da Polícia Federal, André Rodrigues. Exatamente. Hoje, aliás, o programa de hoje, a conversa de hoje que eu vou, já está gravada com o capitão Rodrigo Pimentel, ela é exemplar, está aí muito pedagógica, explicando coisas desse tipo. Não dá para fazer, ele quer que faça uma perícia nas armas, para ver quem atirou em quem. Meu Deus do céu! Foi uma operação bem sucedida segundo o povo, mas o Lula é incontrolável num discurso de improviso ou numa entrevista. Ele conta a verdade. Ele se revela. Ele se revela. É isso que o governo pensa e é por isso que o Brasil é o paraíso, se tornou o paraíso das organizações criminosas. Desse tipo, eles têm o apoio do governo. Aquela moça que eu não sei que ministério ocupa, que tem um nome também que não parece de gente, a ministra dos Direitos Humanos. Macaé? Macaé, nome de cidade, né? Macaé Evaristo. Isso. Ela vai lá, ela vai visitar as chamadas vítimas, as famílias dos guerrilheiros. Eles acham que são as vítimas, e são bandidos. A dificuldade que esse pessoal tem para reconhecer um bandido
só acontece porque o PT é outro antro de bandidos. Bandidos. Se você tem uma folha corrida como a do Zé Dirceu, como é que você vai acusar alguém? Se o sujeito não cumpre a lei e o PT é um viveiro de assassinos do Código Penal, né, de toda a legislação feita por homens dispostos a defender a lei, se o PT é isso, como é que ele vai ficar contra? Quando ele fica contra, ele fica com cara de cínico. Aí vem o nosso Sidônio, fala, não é por aí, não é por aí, o povo está contra. Aí o Lula manda dizer que foi mal colocada, é a frase dele. Não é nada disso, é o que ele pensa. É o que ele pensa, ele torce para bandido. Porque o eleitorado dele também está aí. Está aí, essa turma vota nele, porque com o governo Lula, eles têm com o governo que se chama os assassinos, os bandidos têm com o Estado brasileiro, né, que eles mutilam com a ocupação dos morros, eles têm as conversas cabulosas. Cabulosas nós sabemos o que pode significar.